Mudanças climáticas reduzem germinação e distribuição geográfica de plantas no Cerrado. Um estudo mostra que, com o aumento da temperatura, espécies vão ter capacidade de sobrevivência prejudicada nesse bioma. A gente vai entender mais sobre esse assunto agora com o nosso entrevistado, o Felipe Arruda, que é pesquisador do IPAM. Olá, Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre nossos estudos aqui ao vivo. Eu que agradeço. Muito bem, Felipe. Então, comece situando para a gente que estudo foi esse que vocês fizeram, que pesquisas foram feitas com o nosso bioma aqui e quais foram as conclusões dessa pesquisa? Bom, a gente utilizou uma planta que é bastante conhecida, né, por quem vive no bioma cerrado, mas uma planta também que tem uma distribuição bastante ampla em todo o território brasileiro, que é conhecido cientificamente como a Poleia leucarpa e popularmente como garapo, garapeira ou amarelinho, que é bastante utilizado para fabricação, por exemplo, de coxos na agricultura, de decks, né, de áreas de piscina. E o que acontece? Já tem vários estudos mostrando o impacto das mudanças climáticas nas plantas do cerrado e de outros biomas, como que essas mudanças climáticas vão afetar, né, a distribuição das espécies, animais e também de vegetais. Porém, o que a gente trouxe aqui nesse experimento foi que a gente induziu, né, a germinação de sementes de garapa em estufas, né, a temperatura controlada de 21 até 41 graus. Então, a gente fez a germinação de 2 em 2 graus, 21, 23, 25, 27 graus até 41, né? E mostramos que ela tem uma temperatura ótima para germinação. E se a gente tanto aquecer a temperatura do globo, como também esfriar, essa taxa de germinação vai diminuir e também o vigor da planta vai diminuir. O que é isso? A planta ela pode até conseguir germinar, porém ela vai ficar uma planta frágil, né? Fragilizada, tanto pelo aumento da temperatura como também pela redução. Ou seja, isso simularia a temperatura com as consequências do efeito global, é isso? Justamente, a gente tem um cenário otimista, né? Que as mudanças climáticas aí nos próximos anos vão aumentar cerca de 1,5 graus Celsius, e uma pessimista que o pessoal fala que vai aumentar em média até 5,7 graus Celsius. Só que a gente tem que pensar que mesmo se a gente for trabalhar no padrão otimista, né, da mudança climática de 1,5 graus acima, algumas regiões vão sofrer mais com essas mudanças e essas regiões podem ser ainda mais prejudicadas do que as outras. Então, a gente justamente utilizou o cenário pessimista e otimista do IPCC para avaliar quais seriam os impactos das mudanças climáticas na reprodução dessa planta tão importante do Cerrado, que é uma planta que, como eu já falei, tem uma distribuição ampla e ela serve de modelo, né, para as outras plantas que habitam esse bioma. E a gente não traçou um cenário intermediário para não ser nem otimista nem pessimista. Eu ia justamente te perguntar se esse estudo acaba servindo para outras espécies também, né? Você já antecipou que sim. Então, pelo que você disse, não é alarmante, mas acende uma preocupação, um alerta, né, em relação à temperatura que vem subindo e à ameaça que provoca não só a essa espécie, mas a outras similares, né? Justamente, né? A gente não está aqui para fazer alarmes, mas está aqui para tentar demonstrar a importância que a gente tem que ter, né, nos nossos hábitos. A gente trabalha com a grande quantidade de produtores rurais, desde pequenos produtores rurais familiares até grandes, né, grupos proprietários de terra. E a gente vê que, às vezes, alguns grupos estão bastante interessados em mudar o seu comportamento e atualizar ele para tornar um comportamento mais sustentável, mais adequado com a nossa realidade, enquanto que alguns outros ainda insistem em trabalhar de uma forma, né, que prejudica bastante a biodiversidade, emitindo uma grande quantidade de gás prejudicial para a atmosfera. E a gente espera que todo mundo, né, se una para lutar para que a gente possa sempre trabalhar no cenário mais otimista em relação às mudanças climáticas.
Tá certo. E quais são as particularidades do Cerrado, Felipe? A gente tem a biodiversidade, a maior biodiversidade e também a mais complexa. O Cerrado seria mais afetado por esse aumento das temperaturas? O cerrado ele tem uma peculiaridade que é a grande quantidade de espécies endêmicas. O que é isso? Espécies que só ocorrem justamente nesse bioma. Se a gente extinguir o bioma cerrado, consequentemente, essas espécies estarão extintas. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente também fala de o quê? Eventos extremos, né? A gente está vendo que o número de queimadas, por exemplo, está aumentando bastante nos últimos anos, não só no bioma cerrado, como também no bioma amazônico, e a gente está vendo mês a mês agora o número de queimadas sendo recordes, né? Então, isso aí está interligado com as mudanças climáticas. E o que acontece? Quando a gente fala também que o cerrado é adaptado às queimadas, né? A gente fala isso de forma errônea, porque as queimadas naturais não ocorriam no período de seca, nos meses de agosto e setembro, igual está acontecendo agora. Ela acontecia no início do período chuvoso, por raios, né? Então, isso também impacta muito o nosso bioma. A gente tem que trabalhar, assim, para tentar diminuir esses eventos extremos que prejudicam tanto a fauna quanto a flora. Entendi, ótimas explicações, Felipe. Olha, muito obrigada pela sua participação, por esses dados que você trouxe aqui para gente. Eu que agradeço. Boa noite. Até a próxima.